Olá pessoal, hoje eu estou aqui na Sabesp, é uma honra estar aqui na companhia. Eu estou com Marcel Sanches, que é diretor de Planejamento e Projetos de Engenharia. Marcel, muito obrigado por nos receber aqui, é uma honra estar aqui com você. Eu queria que você começasse com uma apresentação sua, você tem uma história já no saneamento, né? Obrigado, Eduardo. Bom dia, boa tarde ou boa noite aí para quem estiver nos vendo, né? Prazer estar com vocês aqui. Eu sou o Marcel Sanches, sou engenheiro civil de formação. Estou aqui na companhia já há 15 anos, né? Ainda no momento em que a companhia era uma empresa de capital misto, né? Controlada pelo Estado de São Paulo. Hoje a Sabesp já é uma empresa privada. Entrei aqui num concurso público para engenheiro, né? E passei aqui pelas áreas de operação, pelas áreas de planejamento da região metropolitana, né? Fui gerente ali na época da crise hídrica, trouxe um grande aprendizado. Depois fui me aventurar numa outra área importante do saneamento, que é a regulação. Então eu fui o head de regulação aqui da empresa pelos últimos, fiquei 8 anos lá, até o meio do ano passado, né? E depois, né, com a privatização aqui da companhia, esse desafio aqui de conduzir a diretoria de planejamento e projetos, que tem principalmente aqui a missão, né, da gente construir, né, o caminho para a universalização do serviço. A gente tem aqui um desafio que é cumprir as metas do nosso contrato, né, e trazer né, a eficiência aqui para a prestação de serviço até o ano de 2029, que é o que nós temos aqui para cumprir no estado de São Paulo, na área operada pela Sabesp. Ou seja, todo o planejamento do que a Sabesp vai fazer está passando aqui pela sua diretoria. Ele nasce aqui, né? A gente se dedica basicamente a uma formatação das concepções de engenharia, ou seja, né, a identificação do que e como nós vamos atingir as metas ali. Isso advém, né, de toda uma condição de contorno do próprio marco legal do saneamento, né? Vocês sabem, em 2020 a gente teve uma grande reforma do setor que culminou, né, numa reorganização, né, e atração de capital privado, né, com o fortalecimento da regulação, incentivos à regionalização do serviço. Então é nesse contexto que a Sabesp, nessa nova fase, se insere com um contrato de concessão que foi assinado aqui em julho do ano passado, com um horizonte aqui de operação até 2060. Né? Esse contrato tem marcos importantes, um deles é o de 2029, como eu citei, e a nossa área é a área responsável por introduzir, né, as condições aqui para que a gente busque a universalização dos serviços nos 371 municípios que fazem parte da base operada. E é importante, a Sabesp é uma empresa paradigma, né? Acho que todo mundo fica olhando o que vocês fazem para tentar ter um norte, né, de uma empresa, uma das maiores do mundo, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho também da ABS, né? Você está como presidente nacional da ABS, né? Isso. Me fala um pouquinho disso. A ABS é uma entidade aí com quase 60 anos, né? Fizemos aí no último final de semana 59 anos de existência, né? A ABS se dedica ao setor de saneamento como a principal entidade técnica do setor, né? Congregando operadores, congregando profissionais, acadêmicos, né, de todas as bases aí da engenharia sanitária e ambiental. Então, temos aí dentro do nosso hall de associados cerca de 10 mil profissionais, pessoas físicas, e aí mais de 1.000 empresas que militam nesse ambiente, né, de buscar a universalização do saneamento nas vertentes de água e esgoto, mas olhando também para as outras duas vertentes, que é as áreas de drenagem também e manejo adequado dos resíduos sólidos. A gente tem tido uma atuação muito bacana, né, na entidade. Hoje eu tenho a honra de presidir a ABS aí no nível nacional, né? A ABS tem como principal, vamos dizer assim, evento um congresso que ela organiza a cada 2 anos. A gente teve agora em Brasília no final do mês passado. Parece que foi muito bom, não é? Foi um congresso excelente, a gente conseguiu reunir o setor ali, né? Muitos dos associados da Apex estavam lá conosco, foi um evento muito importante, a gente conseguiu, né, debater e dialogar, né? O tema principal ali era inovar para universalizar, né? A ideia era que a gente pudesse, dentro daquele ambiente de troca de experiências, trazer, né, soluções, ideias, né, acopladas aí a uma feira de negócios para que a gente possa avançar na universalização. O Brasil é muito dispar, né, não dá para você ter uma solução única que funcione em todo o país. Então, a ABS tem se dedicado a ser esse propulsor, né, de debates, de ideias para influenciar e apoiar na formulação de políticas públicas do saneamento.
Você tem uma participação também no Fórum Mundial da Água, não é isso? Nas minhas horas vagas, como eu brinco, né, eu tenho tido aí algumas É isso que eu ia falar, você também consegue dormir alguma hora do dia? Eu digo, a família reclama um pouco, mas de fato são vários chapéus, né? A gente tem aí algumas atuações no fronte internacional, até junto com a própria Aves, né? A gente hoje, dentro do Conselho Mundial da Água, que é uma entidade aí que congrega instituições do planeta todo, né? Nesse fórum que é organizado também a cada 2 anos, né? Um fórum mundial. A gente teve aqui um em Brasília, né, em 2018, que foi um sucesso absoluto. Aliás, o Fórum Mundial da Água de Brasília foi em recorde de público, né, da entidade lá do World Water Council. Então, é um benchmark sempre que se busca ali, né? Sim, então, a gente tem agora, no próximo ano, o ano de 2027, né, perdão, no ano que vem, depois, a gente vai ter um Fórum Mundial da Água que vai ser organizado na Arábia Saudita, em Riad. E eu, como um dos membros do board ali, do conselho, tenho me dedicado, né, em apoiar a estruturação desse evento, né, com temáticas específicas. Estamos trabalhando muito no conceito lá de Water Security e Resilience, né, que é segurança e resiliência hídrica, né, mostrando cases de sucesso aqui da América Latina e Caribe, para que a gente possa compartilhar isso no nível mundial e mostrar, né, os avanços que a gente tem tido nessa área. O que você vê de maior dificuldade, né, você que está muito nessa área, para executar esses planos todos? Qual é a grande dificuldade que a gente tem no nosso setor? Eduardo, eu acho que hoje, né, o saneamento, né, ele é a bola da vez da infraestrutura, né? Eu não tenho dúvida que é um momento singular do nosso setor. A gente lutou tanto, né, para que a gente possa ter esse tema priorizado, né, sob o ponto de vista político institucional. Então, acho que hoje, depois da reforma de 2020, né, que culminou em uma série de desdobramentos, né, a gente tem alguns avanços importantes, né? Eu queria destacar aqui, primeiro, o indutor da meta legal, né? A meta do Marco Legal de Saneamento, a Lei 14.026, que foi muito discutida no Congresso. Ficamos num debate, né, inócuo ali, num dado momento. Sim. Quem que é melhor, né? O público ou o privado, né? Nós, por exemplo, na Aves, nunca tivemos essa dúvida, né? A soma dos dois que seria a condição, né? Não é ou, é e, né? Exatamente. Então, eu acho que nesse ponto é algo que a gente, felizmente, eu vejo hoje o setor mais maduro, né? Superando essa questão aí, acho que do ponto de vista até ideológico, que não acaba não agregando valor. A gente viu isso muito no último congresso, né? Essas discussões ficaram para trás e a gente começou a olhar para aquilo que realmente importa. Né? O que realmente importa? Nós precisamos atrair investimentos para o setor de saneamento. Como é que você faz isso? Você faz isso com segurança jurídica, você faz isso com uma boa condição institucional, né? Hoje a gente tem a regulação como uma figura muito importante. Na minha carreira eu me dediquei 8 anos a essa área, não sabia nada disso, fui estudar fora, fui buscar conhecimento, né? E a gente percebe o quão importante é você ter um ente independente olhando e cobrando, né? Fiscalizando o cumprimento dos contratos. Então, eu acho que o ambiente hoje está mais maduro, tem muito para avançar, Eduardo, eu não tenho dúvida, né? Mas a gente tem ilhas de excelência que estão mostrando o caminho, né? A gente tem empresas eficientes trabalhando não só no setor privado, como também no setor público, né? A gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, vou citar a Sanasa aqui de Campinas, que é uma empresa, né, que está tendo uma performance muito interessante, eles estão muito próximos ali do atingimento das metas de universalização, que preconiza o novo marco. Eles têm uma atuação muito forte num programa de perdas. A própria Sabesp, aqui em São Paulo, também está, né, numa toada de investimentos muito grande em função desse marco legal. Então, eu acho que o momento hoje é de mais maturidade, mas ainda temos desafios a vencer. Eu destacaria aqui o principal deles, que é o core aqui da tua pergunta, é como é que a gente consegue atrair investimentos para esse setor, né? A gente tem aí uma avaliação, né, com base nos estudos do governo federal. O setor de saneamento, para universalizar só a parte de água e esgoto, nós estamos falando de cerca de R$1 trilhão, né? R$1 trilhão até 2033, nós teríamos que estar numa velocidade 4, 5 vezes maior do que a gente está investindo hoje. Então, ainda não temos essa condição, vamos dizer assim, em todo o país. O desafio é enorme. Nós temos metade da população ainda, né, não tendo serviço adequado de esgotamento sanitário, com a coleta e o tratamento adequado. Então você tem aqui, acho que uma oportunidade enorme, né, dentro desse novo arcabouço legal, para que a gente possa
estruturar essas condições de prestar o serviço. Qual que é o principal driver decisório aqui? O saneamento entrou na pauta política das discussões. A ABS, né, a gente tem feito aí um trabalho muito forte, né, com os prefeitos que assumiram, né, até na pré-campanha, né, de buscar esses compromissos com os potenciais candidatos para que eles pudessem, né, apresentar o seu planejamento para a condição de alavancar o saneamento no seu município. O saneamento ele é uma matéria de interesse local, né, pela Constituição Federal. A gente tem o saneamento, o município é o dono do serviço. Claro que em situações onde a gente tem o compartilhamento de infraestrutura, que é o caso de regiões metropolitanas, essa titularidade é exercida em conjunto com o Estado. Mas, enfim, o primeiro passo, a gente tem essa vontade política de poder movimentar essa engrenagem, né? Existe aquela máxima, você sabe, saneamento não dá voto. Eu acho que os políticos brasileiros começaram a perceber que isso não é verdade. Muito pelo contrário, o saneamento é um indutor de saúde pública, ele é um vetor, né, com as externalidades positivas que o saneamento gera. A gente tem um estudo na ABS, por exemplo, que fala, né, que cada real investido em saneamento, a gente gera uma externalidade de quase R$30. Você está economizando em saúde pública ali no sistema do SUS, você está tendo maior produtividade, né, para as crianças não faltarem na escola por conta de doenças de veiculação hídrica. Enfim, a bola da vez está aí, né? Se o Brasil quer ser o país do futuro, a gente precisa olhar para o saneamento como um pilar fundamental dessa infraestrutura. E eu estou muito animado, eu acho que a gente deu um avanço com esse novo marco legal em que tirou a condição da inércia. Nós estamos começando a decolar, né? Eu acho que tem uma onda que vai permanecer aqui pelos próximos 10, 15, 20 anos, que é esse boom de investimentos que nós vamos ter que fazer e que com certeza nós vamos ter que estar preparados para isso. E aí eu estou falando, inclusive, para os associados da Apex, porque esse mercado, né, de consultoria, de projetos, de planejamento, ele é super importante, como você falou aqui, na minha área, onde eu hoje sou o diretor aqui. Aqui é onde nasce a universalização, é no planejamento e no projeto, né? E o time da Apex, né, dos associados, é fundamental nessa discussão para apoiar o Brasil a atingir esse objetivo. Eu acho que temos aqui uma condição de vontade política que a gente já superou. Você tem um indutor legal até 2033, nós temos que ter 99% de cobertura para as residências aí, né, 90% em água, 90% para coleta e tratamento de esgoto. Só isso já tem serviço para todo mundo, como eu brinco, né? Nós vamos ter que olhar para isso de uma forma regional, inclusive, os insumos da cadeia, né, é algo também a ser trabalhado, né, equipamentos, máquinas e o profissional de engenharia, né, sem o profissional de engenharia, sem a área de consultoria e de projetos, isso não começa. Então, acho que nós temos aqui um incentivo, inclusive, para os associados da Apex, né, para que estejam junto, né, para essa nova onda aqui da infraestrutura nacional, que eu tenho certeza que o saneamento, daqui a 20 anos, se Deus quiser, nós vamos estar falando dos frutos que a gente está colhendo desse momento que a gente está plantando. Me fala uma coisa sobre a percepção da população. Eu sempre fui favorável à presença do capital privado no saneamento, como ele está sendo agora. O que você está sentindo da percepção da população de ter agora a Sabesp em uma formatação diferente, as empresas privadas mais presentes? Há uma reação contrária? Eduardo, eu não sinto, né? Como dizia um grande sábio, né? Para Dona Maria, não importa se é público ou privado, importa que a água saia da torneira com qualidade, né? Não está sabendo ali se isso, né? Eu acho que essa é uma condição, como eu disse, né? Em que a gente se prendeu no passado, né? E que, na minha visão, não tem nenhum sentido nesse momento, né? Não importa se é público ou privado que está prestando serviço, o que importa é ser eficiente. Né? Existem condições em que empresas públicas são ineficientes e podem existir também em que empresas privadas sejam ineficientes. A gente tem alguns exemplos aí, né, que podem ser avaliados, mas enfim, acho que hoje, naquela condição da maturidade que eu comentei, essa é uma discussão secundária. A gente tem visto hoje o cliente final clamando pelo quê? Pela qualidade do serviço, né? Ele quer ser bem atendido, ele quer ter uma água de qualidade, ele quer ter o serviço de esgoto a um preço acessível, um preço justo. Então, eu acho que essa conjuntura de esforços é que leva para essa condição. Essa questão que a gente comentou do atração do capital, né? Ele tem um pilar fundamental que é a segurança jurídica para isso. O que significa isso? Você tem que ter, né, uma condição em que contratos são firmados e respeitados. É assim que você faz. Inclusive para as condições de empresas
públicas. A gente tem aí hoje, no próprio marco legal, as empresas que tiveram que comprovar a sua capacidade econômica financeira para atingir as metas do marco legal, aquelas que não tinham contratos, né, de prestação de serviço, tiveram que firmar isso ao longo do tempo. Então, assim, hoje eu vejo, quando eu comento da maturidade do setor, é mais nessa linha. Nós estamos numa segunda onda já, né, que é uma onda de garantir essa estabilidade. O que é isso? É você ter a regulação exercendo o seu papel, o prestador de serviço, o seu, e o poder concedente nessa condição. E lá no meio você tem o cliente como beneficiário final. Então, hoje, né, com a indução das normas de referência, por exemplo, da ANA, que está editando padrões para que esses contratos possam ser regulados em todo o território nacional, você tem um indutor de segurança jurídica, né? Então você tem agora o desafio que é levar essas normas, levar esses padrões de excelência para os reguladores infranacionais. A ANA, como a gente sempre frisou, ela é uma agência federal. A União não é titular dos serviços de saneamento. Sim. Ela emite diretrizes, ela é uma indutora, inclusive, de investimentos, né, para que as empresas, os prestadores de serviços possam acessar os recursos advindos do governo federal, sejam eles a fundo perdido ou sejam eles financiados, eles têm que estar aderentes às normas de referência da ANA. E quem faz essa checagem são as agências infranacionais. Elas precisam estar preparadas para poder aplicar, vamos dizer assim, essa regulação de forma correta para que a gente possa ter o avanço do setor do saneamento. Então, hoje, né, a ABAR, por exemplo, que é a Associação Brasileira de Agências Reguladoras, a gente tem uma parceria com a ABS, em que a gente tem trabalhado muito nessa linha de capacitação dos reguladores infranacionais, porque é ali que está, vamos dizer assim, o desafio de hoje da gente poder promover essa propulsão, né? Contratos estão sendo firmados, concessões estão sendo feitas, a gente tem visto aí leilões, né? Como aconteceu em Rio Grande do Sul, lá em Sergipe, aqui em São Paulo, com a privatização da Sabesp, e tudo isso está baseado no quê? Num contrato. Contratos são feitos para serem cumpridos. Exato. Então é essa linha da segurança jurídica que eu acho que é o principal driver desse momento do saneamento. É a gente alavancar essas condições, ter bons modelos, né? Acho que o saneamento é algo que a gente precisa sempre frisar. O saneamento requer uma condição de escala, né? Porque a gente tem aí investimentos vultosos, nós estamos falando aqui de uma indústria de capital intensivo, né? Nós vamos enterrar tubos, nós vamos fazer estações de tratamento que não vão durar 2, 3 anos, elas vão durar 50, 60 anos. Então, esse investimento vai ser recuperado ao longo da vida desses contratos. Então, essa segurança jurídica em que a gente possa ter a recuperação desses investimentos via tarifa, né, para que a gente possa efetivamente avançar. Não é fácil, tem aí uma indução muito importante nessa linha. O Brasil deu passos importantes, inclusive para proteger os vulneráveis. Hoje a gente tem uma lei de tarifa social, né, que excepcionaliza a população de baixa renda que não tem condição de pagar pelo serviço. Exato. Contrário senso, a gente precisa ter uma tarifa que estabeleça um limite, uma condição justa para que a gente possa tanto ter investimentos quanto operação desses serviços de forma eficiente. Então, acho que esse é o ponto que nós estamos hoje, Eduardo, né? De buscar essa maturidade, aprendendo onde está dando certo, corrigindo os erros, onde a gente está vendo que podem ter alguns pontos de atenção e remando, né, para a direção da universalização do serviço. A gente não pode, né, descansar enquanto a gente não começar a vislumbrar isso. A gente ainda está longe disso no Brasil, mas as condições estão criadas. Eu acho que nunca tivemos tanto ferramental alinhado, né? Eu brinco que é o alinhamento dos astros. Hoje a gente tem uma condição de fazer isso andar. Então, na minha visão, vou repetir o chavão aqui. Infraestrutura é a bola da vez, saneamento é a bola da vez, engenharia consultiva tem que estar dentro para surfar essa onda, né? Esse é o momento do país. E, Marcelo, me fala uma coisa, às vezes um prefeito de uma cidade que tem uma concessão municipal, ele sabe que precisa fazer alguma coisa e não sabe nem por onde começar. Como é que a gente pode ajudar? Eu acho, Eduardo, né, que é uma linha que a gente precisa explorar mais, essa linha da informação e da capacitação dos gestores municipais, né? O prefeito é o principal executivo ali, o tomador de decisão para a condição, né, ou da prestação direta do seu serviço, ou da concessão do seu serviço, né, em busca de uma condição de qualidade, né? Então, iniciativas como a que vocês estão lançando aqui com o boletim do saneamento, né, onde a gente possa ter essa informação na prateleira, ou seja, algo que possa ser usado para treinamento, capacitação, né,
e um verdadeiro guidance para que essas coisas possam se movimentar, ela é muito bem-vinda, né? Eu acho que tem todo um trabalho, né, de divulgação em cima desse tipo de iniciativa que certamente vai colaborar e muito para que a gente possa, né, atingir e movimentar essa engrenagem para destravar os investimentos no setor. Muito legal. Marcelo, muito obrigado. Foi um prazer vir aqui conversar com você. Excelente entrevista. Muito obrigado. Prazer é meu. Um grande abraço a todos aí. Até a próxima.